Nós falamos aqui, e o Jones acabou de falar dessa questão de, vamos dizer assim, que todo mundo tenha conforto, né? Que todo mundo tenha condições melhores e tudo mais. Mas a gente vê, por outro lado, também pessoas que trabalham, que se dedicam, que estudam para buscar isso, e infelizmente, às vezes, por desigualdade social, passam por isso, a gente não pode negar, e outras que trabalham muito e têm uma condição favorável. Mas nós temos, de um outro lado, pessoas que não fazem por onde, né? Que não querem trabalhar, que não querem, vamos dizer assim, crescer, ter esse conforto por igual. O que que a gente tem que fazer? Porque tem, desculpa falar assim, pessoal, mas tem pessoas que realmente não querem trabalhar, Ou se né? acomoda no assistencialismo, né? Posso fazer essa aqui? Acho que, especialmente no Brasil, Carol, a gente tem uma dimensão histórica do trabalho em que a maior parte da população sempre dependeu de muito pouco para poder sobreviver. Então a gente tem um histórico, desde ali o final do século XIX, virada do século XX, uma condição de trabalho que pega a grande maioria da população de condições de trabalho muito ruins e que pode garantir a sobrevivência dela com aquelas condições. Então, eu acho que o grande problema que existe hoje, por exemplo, num suposto processo de desinteresse do trabalho, especialmente do trabalho formal, é porque essas condições de trabalho elas não são objetivamente favoráveis. Então, a gente vê muito circulando hoje, por exemplo, um discurso nas redes sociais contra a CLT, né? Muitas crianças se declarando contra a CLT porque ser CLT é um negócio de otário ou qualquer coisa desse gênero. Mas por quê? Porque hoje uma parte considerável dos trabalhos CLT são trabalhos que, ao mesmo tempo que resguardam alguns direitos importantes, como férias, 13º, direitos bons para os trabalhadores, são trabalhos em que esses trabalhadores ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, em escala 6 por 1, em condições que são objetivamente ruins. Então eu acho que acaba acontecendo um processo sociológico, né, um processo social, em que muita gente vai viver pela precarização da vida do trabalho, né? Pelas péssimas condições de vida, por precisar pagar, às vezes, e cada vez mais, né? Pagar para uma moradia mais precária, a dificuldade de arrumar um emprego formal que consiga dar essas condições. Então, hoje, por exemplo, 39% da força de trabalho no Brasil é informal. Vive de bico em bico. Não tem estabilidade. A gente tem um número de pessoas desocupadas também que cresce a cada dia mais. A gente tem também uma redução da formalidade que é muito grande. Então, eu acho que esse atrelamento, ele não é verdadeiro, né? Eu acho que, assim, não é que as pessoas, elas não querem trabalhar, mas elas não querem trabalhar sob essas condições horríveis sobre as quais elas são postas. E aí você levanta um problema, né? Qual que é esse problema? Aí a solução seria transformar todas as pessoas em pequenos empreendedores para que elas possam, cada uma delas, decidir sobre o seu destino, né? E aí desatrelar elas ao mundo do trabalho. Isso cria um mecanismo de empresariamento geral, né, de que as pessoas, os trabalhadores viram empresários de si mesmos, numa lógica de todos contra todos, e que só vai piorando essa situação. Então, acho que hoje não existe esse tipo de ideia, né? Eu acho que essa ideia de que o brasileiro não gosta de trabalhar ou não é afeito ao trabalho é uma ideia falsa. Acho que é uma ideia falsa. E é uma ideia que foi historicamente sendo colocada pela ideologia dominante, pela política dominante, para poder fazer esse apontamento e falar: a pessoa ali vai depender de um Bolsa Família ou de um BPC, ela é uma vagabunda que não quer trabalhar, não quer trabalhar. Eu acho que, na verdade, o Estado brasileiro, ele é muito mais assistencialista, por exemplo, com o empresário. Existem 800 bilhões de reais que são concedidos de isenção fiscal a vários setores. Existe processo de desoneração da folha de pagamento que não retornou e que prejudica a capacidade de investimento do Estado. Mas você não vê ninguém falando que os caras da 3G Capital, né, que supostamente levaram as americanas a um balanço de fraude fiscal de 40 bilhões de reais, você não vai ver ninguém falando que eles são vagabundos ou que não querem trabalhar ou que prejudicaram a economia nacional como um todo. Então, eu acho que esse discurso, ele acaba... Acho que isso aí faltou justiça, cara. Porque eu acho que deveria ter alguém que respondendo ou ser preso por isso. Não, mas nos Estados Unidos, talvez, bom, não sei. Não, a justiça fez... Mas 40 bilhões apareceu ali de rombo nas americanas, foi... Na crise de 2008, nos Estados Unidos, quase ninguém foi preso também. Tem isso também. Do Lehman Brothers. Eu acho que, na verdade, eu acho que a justiça, ela funcionou. Ela foi feita. Porque ela existe para funcionar desse jeito. A gente olha os casos de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Os crimes que aconteceram nessas duas regiões, que devastou a cidade, devastou a vida de milhares de pessoas. O que aconteceu com a Vale de lá para cá? Ela teve um balanço negativo no ano ali de 2016 e depois recorde de lucro atrás de recorde de lucro, enquanto que a indenização a essas pessoas não é paga.
Então eu acho que esse tipo de lógica, ele foi sendo muito colocado para poder atacar um problema, né, que na verdade é um problema de outra ordem. Então eu acho que é um problema que as pessoas precisem, por exemplo, de Bolsa Família ou de BPC para poder sobreviver, porque isso é um indicativo de que a situação da economia política brasileira, em termos de complexidade, de garantia de direitos trabalhistas, de melhores condições de trabalho, é cada vez mais precária. Isso é um indicativo de que as pessoas estão passando por uma marginalização. Aí qual que é o discurso dominante? O discurso que é defendido por Bolsonaro, que é defendido por Fernando Haddad, que é defendido por FHC, que foi defendido por Aécio Neves, é de que o problema não é o programa social, o problema são as pessoas que tentam fraudar o programa social, que não atualizam o cadastro, que ganham 2 benefícios ou que ganham uma parcelinha. E aí você vai movimentar um discurso que vai atacar as pessoas que ganham R$600 por mês. Mas você não acha que, por exemplo, isso aqui tô te falando o que aconteceu, tá? A minha doméstica, ela é de uma comunidade e ela falou que dentro da comunidade tinham pessoas que como fala, gente? Que mereciam, que tinham direito a receber Bolsa Família. E quando o auxílio, né? Vamos dizer assim, que foi na época do Bolsonaro, né? O auxílio emergencial. Durante a pandemia. E ela falou que tinham pessoas que tinham direito, e era digamos assim, um crime organizado. Uma pessoa falava, pega daqui, pega dali, eu vou te dar aqui, tem que fazer tal coisa aqui. Então, eu acredito que sim, que pode ter tido fraudes, que pode ter tido erros, né? E tudo mais. Mas eu entendi a sua ideia, né? Entendo, respeito a sua ideia, mas eu ainda acho que tem muito brasileiro que só se baseia no populismo, nas ideias populistas, do tipo, eu tenho Bolsa Família e não quero trabalhar, não preciso trabalhar. E isso é a minha opinião, mas claro, eu respeito a sua também. Agora, tem algo do governo Bolsonaro que vocês acham que, de repente, poxa, eu acho que foi ok isso aqui, acho que foi uma lição de casa boa, ou não? Mas, Carol, mas desculpa voltar na questão anterior, mas ninguém consegue viver com R$600, não. Não, sim. Assim, mas eu digo assim, tem gente que vamos supor, né? Eu não sei direito, mas tem lá 3 filhos. certo. E tem pessoas que não querem trabalhar. Eu já ouvi, juro pra você. Filhas de O teto do pessoas. Bolsa Família é 600 hoje? Eu não sei. Hoje eu acho- O teto do é Bolsa 600? Família é Por família. R$600 por Auxílio família. emergencial, acho que era um pouco mais, se eu não me engano, não era isso? Não, Foi o- R$600. 600 O também. original do Bolsonaro e do Paulo Guedes era de R$200. Daí subiu pra 600, né? Mas o que aconteceu em algumas situações foi a família tentar se fracionar, porque o auxílio emergencial era autodeclaratório, né? Então, se, por exemplo, tem uma família com 5 pessoas, aí 2 arrumavam um novo comprovante de residência, estavam nos Entendi. critérios de renda e tal. Mas veja, eu faço o doutorado em serviço social e fiz o mestrado também, né? E o serviço social é a área acadêmica do conhecimento que se detém a pensar, fundamentalmente, a formulação, aplicação, estudo de políticas sociais. Eu desconheço, enquanto fenômeno de massas, alguém que desista de trabalhar por causa de uma política social como o Bolsa Família. Porque é isso, veja, o Bolsa Família, até o governo Temer, o Bolsa Família, o teto do Bolsa Família era R$400. Assim, ninguém vive com R$400. Você não consegue aqui em São Paulo pagar um aluguel, né? E aí depois subiu para R$600 e tal, e aí tem uma compensaçãozinha a mais para mães solteiras e tal. Mas assim, hoje o Bolsa Família, ela é menos que metade de um salário mínimo, sabe? E aí, eu acho praticamente impossível alguém dizer assim, porra, eu vou viver com um Bolsa Família. Porque você não consegue fazer a feira, inclusive considerando o aumento do preço dos alimentos, né? Você não consegue pagar um aluguel. Eu acho que existe uma ideia de assistencialismo que parte, na verdade, de uma demonização, e aí não necessariamente dizendo que é a tua fala, né? Mas circula uma ideia. Por exemplo, a gente viu isso agora, tu falou que tá morando em Santa Catarina, a gente viu agora um casal, né, que lançou um vídeo, não sei se vocês viram, que viralizou bastante, um casal falando, Santa Catarina é assim, aí falou 5 características de Santa Catarina, aí esse casal, Não cheguei a ver. pronto, estourou nas redes sociais, Eu não vi também. foi o assunto da semana e tal. Aí eles falaram que Santa Catarina não tem assistencialismo, aqui o povo trabalha e tal. Então circula uma ideia de políticas sociais que é uma forma de demonizar
a classe trabalhadora acessar uma parcela do fundo público, porque é disso que você está falando. Existe uma riqueza socialmente produzida, que é concentrada nas mãos do Estado, que em termos teóricos precisa, a gente chama de fundo público, e as diversas classes acessam o fundo público. O Gustavo acabou de citar 800 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas. A gente poderia citar os 500 bilhões do Plano Safra para o agronegócio. A gente poderia citar os bilhões que o BNDES destina para a iniciativa privada. Então, assim, todas as classes e grupos sociais, de uma forma ou de outra, elas buscam acessar o fundo público. Só que para algumas, né? Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, por exemplo, ele saiu distribuindo terra ano passado para os amigos fazendeiros, financiadores de campanha. 90% de desconto nas terras devolutas do Estado. Sabe? Saiu dando terra para... E aí dando terra para grande proprietário de terra. Tem que dar para quem precisa, né? Não, então, mas aí é justamente isso. Então, política social, inclusive, ela é indispensável como forma de você garantir um padrão de trabalho que fosse o empresário privado a investir em ciência e tecnologia. Porque, repare, se você não precisa se preocupar com crescimento da massa salarial, você não tem motivo para investir em ciência e tecnologia e novos modos de organizar a produção e reduzir o número de trabalhadores na planta industrial, porque você tem abundância de força de trabalho disponível. Uma das razões que o Brasil não tem uma pujança tecnológica é que aqui o esquema de acesso do empresariado privado à força de trabalho, você tem uma ampla força de trabalho disponível com salário de fome. E aí, se você tem uma ampla força de trabalho disponível com salário de fome, 70% do povo brasileiro ganha menos que 2 salários mínimos, né? Não existe... Mas, ó, por exemplo, aí vai entrar um outro comentário meu. Por exemplo, um dia eu tava na farmácia. Daí tinha uma moça jovem, assim, que nem a gente, com um bebê no colo. Isso é uma coisa que eu abomino. A pessoa vir com um bebezinho, às vezes, juro pra vocês, eu fiquei sabendo, depois num restaurante, um garçom que eu conversava, aliás, pró-Lula e tal, a gente brincava e tal. Ele falou, ó, tem gente aqui que aluga criança na comunidade pra vir. Mas aí, enfim, isso já é um absurdo. E eu tava na farmácia pagando e tal, e a moça veio pedir uns negócios, aí a moça que tava no balcão falou assim, eu não tenho dó dela. Eu falei, mas o que você acha? Ela falou, sabe por quê? Se eu der uma vassoura pra ela agora, varrer aqui a frente aqui da farmácia, ela não quer. Ela prefere vir aqui pedir coisas pras pessoas e mentindo que é pra filha dela. Então, o que eu tô querendo dizer? Entendi a posição, mas assim, por que ela não poderia varrer aquela parte... Gente, desculpa, tá? Não tô desvalorizando o trabalho de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Ganhar o seu, vamos supor ali, R$100, 200, 300 reais, né? Ao invés de ficar lá na frente com a bebezinha pedindo coisas, você entendeu? Então, tem pessoas que se aproveitam também dessas situações, né? De, vamos dizer assim, de não querer fazer nada... meio que por comodidade. Essa é a minha visão, Eu acho que aí entendeu? vai entrar vários tipos de personalidades, Isso, né? Tem pessoas que realmente recebem o Bolsa Família porque precisam daquilo, é Exato. necessário para elas. Exatamente. E tem outras pessoas que acabam, querendo ou não, talvez se acomodando, né? Não, mas aí eu nem tiro a pessoa que ganha o Bolsa Família, você entendeu? Às vezes a pessoa precisa do Bolsa Família e tá tudo bem. Só que além, foi o que o Johnny falou, pô, de viver com R$600 é difícil. Mas Não, é aí o que impossível eu mesmo, acho? não dá. Que existem algumas pessoas no Brasil, e não sei se vocês concordam, que também meio que se acomodaram, entendeu? Não, mas Naquela foi situação. exatamente isso que eu tô falando.